nada mais é do que uma arquetipia Arquétipo também. do homem, né? E o Todos Adão, nós somos o Adão, que escolhemos a dualidade, viver essa dualidade. Não, pior Estamos que o Adão aí. já jogou a culpa na mulher, né? Não, Também foi a é mulher uma que tu me transferência, deste. né? Transferindo pro outro. Então, de quem é a culpa? E o diabo quem é também, a né? Que ele culpa? fala, a culpa é do diabo também, pra não se assumir, não ter que se Botou uma tratar, casca não ter de que se banana, eu curar, né? escorreguei, não foi minha culpa. Eu costumo até trazer de uma forma didática. Quem é Jesus? Quem é o mestre, né? Poxa, se você for procurar no dicionário, o que é um mestre? Um professor. Aquele Jesus, que né? traz uma instrução, né? Jesus, na verdade, ele é um espírito, como todos nós. Sim. Ele é um espírito, só que ele é um espírito que ele existe há mais tempo do que a gente. Ele foi criado bem antes. Nosso irmão mais velho. Isso. Outros dizem que ele tem, o espírito dele tem, em média, 13 bilhões de anos de existência, vamos dizer assim. Né? Então, vamos supor que o seu espírito tenha 2 bilhões de anos de existência. Então, ele está 11 bilhões de anos na tua frente. Né? Sim. É muito tempo. Então, ele teve um tempo muito grande para crescer, para evoluir. Só que tem espíritos que têm a idade sideral de Jesus e são bem menos evoluídos do que ele. Então, se tem a mesma idade de Jesus, por que Jesus é mais evoluído e o outro é bem menos? Porque o outro se dedicou menos. Jesus se dedicou mais. Em várias encarnações ele se dedicou a evoluir, ele renunciou muita coisa, ele passou por muitas situações difíceis e buscando sempre para a evolução. Então ele teve um momento dele também de ignorância? Teve. Jesus foi criado simples e ignorante como todos os espíritos, não tem privilégio no universo para ninguém. Deus não vai privilegiar Jesus e vai deixar a gente de trás, são todos iguais. Então Jesus foi criado simples e ignorante também. Ele passou por todas as etapas que nós passamos evolutivas. Jesus já foi, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Não é que ele foi isso aqui na Terra, mas vamos dizer assim, ele já foi um Neandertal, um Homo habilis, um Homo erectus, vamos dizer assim. Estou dizendo que ele foi daqui da Terra, porque quando ele era desse jeito, a Terra nem existia ainda, né? Quando ele era tipo um Homo habilis, o planeta Terra nem existia ainda. Então isso é muito antigo. Talvez o planeta onde ele foi isso aí, talvez não. O planeta nem deve existir mais. O que eu estou querendo dizer é que ele passou por todos os reinos. Animal, né, o elemental, né, todos os reinos. Então ele evoluiu. Por que ele tem essa evolução estrondosa? Porque ele se dedicou a evoluir muito. Só que nós temos que entender, gente, que o universo ele é infinito, são muitos planetas, são muitos espíritos, muitos seres, muitos universos, um universo mais antigo do que o outro. E não foi ontem que foi criado? Não, e tem espíritos que existem há muito mais tempo do que Jesus Cristo. Se Jesus tem 13 bilhões, tem espírito que tem 1 trilhão de anos. E a fonte está sempre criando, né? Sempre criando. Tem novas almas vivenciando. Entendeu? Então, por que falam muito de Jesus? Porque Jesus foi o espírito que desceu aqui, mas poderia ter descido outro, mais avançado do que Jesus, ou na mesma evolução do que a dele, ou um pouquinho menos. E ser um pouquinho menos não quer dizer que não é grande, é muito grande, né? Então poderia vir outro. Então todo mundo foca muito nele porque foi ele que desceu, mas existem muitos outros que não desceram. Então o que tem que fazer? Tirar esse foco exagerado dele, porque tem outros, eles só não desceram, mas existem outros. Então a pessoa foca muito nele e existem muitos outros. Então a gente tem que prestar atenção nisso e abrir a mente, expandir e parar de ficar pegando Jesus como se ele fosse Deus, como se ele fosse um herói, como se ele fosse fazer tudo para você ou resolver tudo para você. Você tem que ser independente, você não pode ficar usando Jesus como muleta, você não pode depender dele. Seja você Jesus, seja você igual a ele. Paulo fala isso, até que Cristo seja gerado em você. Isso, seja você igual a ele. E aí você vai caminhar na rua como um mestre. Você não vai precisar de uma muleta. Você vai ser um mestre. Você é o... Sim, a gente começa, todos nós começamos aqui como iniciado, discípulos, né? E precisamos de arquétipos para exercitar aquilo que já está dentro de nós, entendeu? Então, aí tem um instrutor. Eu costumo, assim, usar uma didática para explicar Jesus de uma forma bem mais simples, para a pessoa desapegar dessa mistificação de colocar tudo na conta de Jesus. Na questão seguinte, eu inventei uma historinhazinha de um pescador.
O pescador, ele sabe como pescar, sabe como jogar a rede. No momento onde ele joga a rede, ele tem um barco dele e ele sabe ir em busca da pesca para matar a sua fome. Então ele teve todo um preparo, né, toda a instrução. E aí ele entra numa aldeia. Aí encontra uma aldeia lá morrendo de fome. As pessoas estão passando fome, né? E aí o que esse pescador faz para salvar aquelas pessoas da fome? Qual é a opção que ele vai fazer? Ele vai pegar o barco e sair pescando e encher o barco de peixe para matar a fome daquela comunidadezinha ali, para depois ele ir embora e essa comunidade continuar com a fome depois que ele for? Ou ele vai instruir cada um dentro da comunidade a saber a pescar, para se salvar da fome? Não é? Então, isso é um mestre, isso é um instrutor. Isso é um instrutor. Ele não veio salvar ninguém, ele veio ensinar você a se salvar. Ensinar você a caminhar com as próprias pernas. Isso aí. Sem precisar de muleta. Isso aí. Entendeu? Por isso que tem aquela parte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade, o que é conhecer essa verdade? Conhecer a ti mesmo. Saber quem você é. Sair da ilusão da Matrix. Saber o que é a ilusão e saber quem é aquele que se projeta na ilusão. Quem cria a ilusão. Quem está nessa participação. Aí você se salva, porque a pessoa que está sonhando não sabe que está sonhando. Aí o que acontece? O sonho controla ela. Te conduz e te domina. Mas a partir do momento que você acorda no sonho, dentro do sonho, e sabe que você está sonhando, aí já não é mais o sonho condicionando você e controlando você. É você que passa a controlar o sonho. Então, aquele que te conduzia, que te